tenho falado reiteradas vezes aqui no plenário do Senado sobre a questão energética de Roraima, o fluxo intenso da migração em nosso estado. Mas hoje, em especial, gostaria de fazer uma retrospectiva de tudo que ocorreu, de tudo que foi realizado e foi feito pelo governo federal, então, presidenta Dilma, para resolver a questão energética. Então, nunca Roraima esteve tão perto de conseguir energia estável, segura e confiável, de qualidade, como há pouco mais de 2 anos, um passo crucial foi dado nesse sentido. Foi em dezembro de 2015 que, coroando uma série de audiências e de negociações com o governo federal, obtivemos da FUNAI a necessária carta de anuência para o início das obras do Leão de Tucuruí. A decisão foi tomada pela então presidente Dilma, a quem recorri e que mostrou sensibilidade para esse gravíssimo problema de Roraima, que Roraima enfrentava e ainda enfrenta. A partir da carta de anuência da FUNAI, o IBAMA expediu a necessária licença para o início das obras a partir de Manaus. Sabemos como é que o filme terminou, com a saída de Dilma e a decisão judicial que interrompeu os trabalhos, atendendo à iniciativa do Ministério Público, as obras foram paralisadas e assim estão até hoje. É responsabilidade exclusiva do governo federal destravar o impasse energético em que vive Roraima. Após a mudança de governo, tudo regrediu. Para chegar à carta de anuência e à expedição da licença do IBAMA, mantive nada menos do que 22 audiências com ministros e autoridades federais e, evidentemente, com a presidente da República. Por determinação expressa de Dilma, que visitou Roraima nesse período, o governo, enfim, se moveu para viabilizar o Leão de Tucuruí, liberando as obras. Ato imprescindível para que se partisse para a construção, a carta de anuência expedida pela FUNAI foi encaminhada ao IBAMA em 25 de novembro de 2015. Esse documento cobrado por mim explicita textualmente que todos os encaminhamentos relativos ao componente indígena de licenciamento ambiental foram conduzidos, como exigido pela legislação vigente. Essa carta de anuência foi encaminhada ao IBAMA e no dia 9 de dezembro de 2015, o órgão expediu a licença prévia número 522, relativa às obras do linhão de transmissão. A licença dada pelo IBAMA dirigia-se à Transnorte Energia, concessionária da obra do Linhão, e foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de dezembro de 2015. A partir daí, portanto, o governo federal já havia feito tudo o que era necessário para iniciar a construção do Leão de Tucuruí. Já havia um atraso em relação ao cronograma original, mas podia-se projetar para o final de 2018, o ano corrente, uma expectativa de conclusão dos trabalhos. O Ministério Público ingressou, então, com a ação contra as obras, alegando necessidade de nova consulta aos indígenas e obteve uma liminar. Com outros parlamentares do Estado, recorremos novamente ao governo. Definiu-se, então, que os ministros das Minas e Energia e da Justiça criariam uma força-tarefa encarregada de, no menor espaço de tempo possível, obter um acordo que possibilite a retomada dos trabalhos do Leão. Pouco depois, porém, desencadeou-se o processo de impeachment da presidente Dilma e a questão saiu da agenda. Senhor presidente, sem vontade política do governo ilegítimo, surgiram novos problemas. A concessionária Transnorte Energia, formada pela Eletronorte e a empresa Alupar, informou à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que devolveria a concessão para construir o Leão de Tucuruí entre Manaus e Boa Vista. Além de desistir da construção da obra, a concessionária acenou para a intenção de pedir ao governo federal uma indenização de 534 milhões de reais.
O pedido de rescisão havia sido entregue pela empresa ainda no final de 2016. Mesmo estando na oposição, eu tenho lutado para a retomada das obras. Com a governadora Sueli Campos e outros parlamentares de Roraima, estive com o ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, para tratar da questão. Relatamos ao novo ministro, textualmente, que se agravara a deficiência no setor energético de Roraima com a redução do fornecimento da energia de Guri, na Venezuela, que garantia a Roraima 221 megawatts, mas baixou esse total para 95 megawatts. Para recompor o atendimento, recorreu-se ao aumento do fornecimento das termoelétricas, que sabidamente fornece energia cara e ruim. Roraima não pode permanecer isolada, eu disse ao ministro das Minas e Energia, Fernando Bezerra, que garantiu-nos que o governo federal não desistiu do Linhão. Disse que trabalha para a retomada das obras. Apesar disso, dessas inúmeras audiências com a bancada federal de Roraima, com a governadora Sueli Campos, apesar disso, os desdobramentos da questão energética não são animadores, são desanimadores e preocupantes, principalmente nesse momento em que o governo federal encaminha uma medida provisória aqui para o Senado, para o Congresso Nacional, tentando colocar regras para administrar a questão da migração intensa de venezuelanos em Roraima. O governo federal passou a defender, então, a privatização da Eletrobras, o que traz efeitos imediatos para Roraima e danosos também, a começar pela perda de controle da SE. Sabemos que, se já era difícil construir o Linhão com a Eletrobras gerida pelo governo federal, muito mais difícil será com uma empresa privada voltada para a performance financeira e para a obtenção de lucros. Nós acreditamos que houve um recuo muito forte do governo ilegítimo, mas nós não pretendemos abandonar essa luta. Senadora Vanessa. Eu quero, senadora Ângela Portela, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, sobretudo nessa parte em que Vossa Excelência aborda a privatização da Eletrobras. Senadora Ângela, eu tenho recebido muitos telefonemas do interior do meu estado do Amazonas. São vereadores, são pessoas simples, alguns radialistas, querendo saber mesmo o que é que significa essa privatização da Eletrobras e das nossas distribuidoras para os nossos estados. E eu tenho dito a eles que, lamentavelmente, é algo draconiano, porque Vossa Excelência está falando em seu pronunciamento. A lógica de uma empresa privada é a busca do lucro. Então, qual é a empresa privada que vai querer distribuir energia elétrica no município que não dá lucro? Pelo contrário, no município que sequer consegue pagar a própria distribuição de energia elétrica, porque nós temos lá preços subsidiados. Qual é a empresa privada, senadora Ângela, como Vossa Excelência diz, vai querer continuar levando o Luz para Todos? Eles vão dizer o seguinte, como o secretário executivo do Ministério disse a todos nós, numa audiência pública semana passada na comissão, ele disse o seguinte: não, mas é a União que vai pagar. Ah, bom. Aí, senadora Ângela, com que dinheiro a União vai pagar? Se tem uma emenda constitucional que não permite ampliação de gastos públicos. É óbvio que a privatização, e é importante que o povo de Roraima, que tem a SER, que o povo do Amazonas, que tem a Amazonas Distribuidora, entenda que privatizar as distribuidoras, privatizar a Eletrobras significa acabar com a universalização do acesso e acabar com Luz para Todos, além do preço elevado do valor da energia que ficará. E, senadora Ângela, precisamos dizer também que a sua SER, que a sua empresa, a empresa do seu estado de distribuição, está sendo proposta para venda entre aspas, por R$50 mil, livre de qualquer dívida, completamente 100% saneada.
Isso, senadora, é inimaginável. É uma medida eu acho até que diz respeito ao povo e à nação brasileira e à nossa região, sobretudo. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e estamos na luta, senadora Ângela. Vamos barrar essa privatização maldita. Vamos barrar essa privatização da Eletrobras, porque ela é danosa para os nossos estados, para a população dos nossos municípios. Eu fico pensando, senadora Vanessa, como será o atendimento com a Eletrobras privatizada às nossas comunidades indígenas, às pessoas, às famílias que vivem nas vicinais? Como será esse atendimento? Se essa empresa privatizada ela vai visar essencialmente o lucro da sua empresa? Como fica o atendimento a essas pessoas que a SE sempre deu um tratamento diferenciado para as nossas comunidades indígenas, que são absolutamente isoladas? E como nós não fazemos parte do Sistema Elétrico Nacional, elas recebem das térmicas o óleo diesel, que é caríssimo. Quem vai conceder se o sistema elétrico do Estado, desses estados, vai ser privatizado? Como é que vai ficar isso? É uma situação muito preocupante. Por isso, senadora, eu tenho sido aqui recorrente, falado de muitas formas aqui, a necessidade da construção do Leão do Tucuruí, porque é a única forma de garantir energia de qualidade a custo razoável para Roraima. É a única forma da gente se desenvolver economicamente e socialmente. Por essa razão, a gente tem dito aqui, de forma recorrente, cobrado do governo federal, a construção do Leão de Tucuruí. E hoje eu procurei fazer uma retrospectiva de todas as medidas, de todas as decisões tomadas ainda no governo da presidenta Dilma para resolver essa questão. Mas, lamentavelmente, com o impeachment, tudo parou e aí nós estamos ainda nessa luta constante diante da insensibilidade do governo Temer com a construção dessa obra que é tão importante para o meu estado de Roraima.